E aí, pessoal? Vamos lá. Começar do básico aqui, que é aprender a programar em Python. A gente vai olhar para a parte mais básica do Python, só o suficiente para a gente conseguir começar a trabalhar com dados nesse primeiro momento. Bom, então, primeiro de tudo, o que é Python? Python é uma linguagem de programação, e por linguagem de programação a gente entende algo que nos permita escrever programas. Então, o PowerPoint que eu estou usando no momento para projetar esse slide, ele é um programa e tal qual ele precisou ser escrito de alguma forma que o seu computador interpretasse e soubesse o que fazer, soubesse que ele tem que disponibilizar uma tela, soubesse que ele tem que renderizar determinados caracteres e tudo mais. Essa tradução entre o que um ser humano entende e o que o computador entende é feito por meio das linguagens de programação, que tem algumas características em particular. Uma linguagem de programação, ela pode ser de alto, médio, na verdade, ela pode ser máquina, baixo ou alto nível. O que significa? Linguagem de máquina é a linguagem que o computador entende, que é a linguagem que ninguém escreve, que é o código binário. Ah, a linguagem de baixo nível é aquela linguagem que, como por exemplo, assembly, ela é muito driveada por comandos. Então, ela está muito próximo. Ela não é uma linguagem de máquina, então não estou escrevendo em binário, mas ela está falando, aloque tantos bytes no ponto X, execute tal função interna do programa. Do computador, e assim vai. Então, ela é muito, muito básica em termos de como ela funciona, e você tem que escrever quase tudo que precisa ser feito. E uma linguagem de alto nível, por outro lado, como é o caso de C, Java e Python, daí ela já fica muito mais próxima das linguagens entendidas por um ser humano. Então a gente vai ver que muitas vezes lendo um código Python, você mesmo sem conhecer a linguagem, consegue entender o que aquele código está fazendo. E elas têm, mais ou menos guardadas as devidas proporções, a mesma estrutura ou os mesmos blocos de execução que são utilizados para construir um programa. Então, Python é um desses exemplos de linguagem de alto nível. Além disso, uma linguagem ela pode ser compilada ou interpretada. O que isso quer dizer? Bom, como eu falei, a linguagem de programação alto nível não é exatamente o que o computador entende. Então, existe um processo de traduzir a linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. Esse processo consiste, muitas vezes, em compilar o código, que significa que eu vou pegar o meu código escrito em C, por exemplo, vou passar isso por um outro programa específico, que é um compilador do código em C, e ele vai traduzir isso para a linguagem de máquina, que vai produzir o resultado que eu espero que o meu programa execute. No Python, uma linguagem que a gente chama de interpretado, significa que ele não passa por um compilador. Tem um programa que lê dinamicamente, lê em tempo real o código Python escrito e já gera as saídas. Então, ele não faz esse processo de traduzir para a linguagem de máquina. E aí isso tem vantagens e desvantagens, né? A principal desvantagem que eu destacaria é que as linguagens interpretadas tendem a ser mais lentas em termos de velocidade de execução do código do que as linguagens compiladas, mas tem uma vantagem que o processo de compilação muitas vezes pode ser complexo, especialmente para programas mais completos. Então, linguagens interpretadas apresentam essa facilidade. Além disso, a compilação varia com, por exemplo, o sistema operacional. Enquanto que o interpretador, o código .py é sempre o mesmo. Então tem essa facilidade dele ser agnóstico ao sistema operacional, que para os propósitos desse curso é muito bom. Bom, terceira característica, o quão complexa é uma linguagem de programação. E o Python, ele é simples e fácil. Então aqui tem uma comparação entre o código Python e o código equivalente C Sharp. E você pode ver que o código Python ele é muito mais enxuto e muito mais claro, se você souber falar inglês, no que ele está fazendo. E a gente vai ver que é muito rápido programar em Python, né? E é muito rápido, muito simples de entender.
E ele é muito, como eu diria, flexível em termos da maneira como você escreve o código. Ele tem uma boa compatibilidade, isso vem um pouco do fato dele ser interpretado. Então, o Python ele pode ser facilmente executado em qualquer um dos sistemas operacionais, e eu vou mostrar, inclusive, nessa aula como a gente instala ele nesses sistemas operacionais. E ele tem, e essa é a parte talvez mais importante para o trabalho de cientista de dados, o fato dele, de boa parte do código, já está pronta. Ele é muito modular. Aqui tem até uma piadinha, que eu não sei o quão bem dá para ler, vou até aproximar o slide, que tem do Python. This is plagiarism. You can't just import essay. Isso é plágio, você não pode simplesmente importar o trabalho. E a gente vai ver sobre módulos quando a gente for entrar no detalhe do Python, mas Python tem muito disso. Bibliotecas, conjuntos de códigos que outras pessoas escreveram e que a gente pode reutilizar. E isso é extremamente frequente, extremamente comum, e isso é o que a gente vai utilizar para fazer a maior parte dos nossos trabalhos. Então, nós vamos ver bibliotecas como Pandas, Scikit-learn, Jupyter e assim vai. Então, isso facilita e acelera muito o desenvolvimento de ativos de machine learning. Bom, por que a gente escolheu Python entre as linguagens disponíveis e que são comuns na aplicação de ciências de dados? Primeiro, porque ela é rápida de aprender e desenvolver. Segundo, é pela vasta quantidade de bibliotecas pré-prontas, como eu já destaquei. O terceiro, que é um pouco, talvez a gente vai ver isso mais para frente, é que ela é escalável e combinável com outras linguagens. Então, quando a gente for olhar, por exemplo, para Big Data, a gente vai olhar PySpark. E PySpark, por trás dos panos, ele está se comunicando com o Spark num framework semelhante a uma outra linguagem, que é o Scala. A gente vai ver como a gente pode executar código SQL através do Python. E Python tem outras vantagens, como, por exemplo, você poder integrar código C ou código Java dentro dele. Então, ele é uma linguagem que se comunica com muitas outras linguagens. Ele tem uma comunidade extensa e acessível. O Python ele é 100% gratuito e tem muita gente que usa mesmo, e acho que é uma das linguagens que mais cresceu em termos de uso nos últimos anos. Então é muito fácil, você tem alguma dúvida sobre como programar, como fazer determinado item, é muito fácil você achar na internet alguém que já tenha feito e até pegar essa solução ou perguntar para alguém que conheça a linguagem. E por fim, e isso aqui também é super importante para a gente, é o alto nível de automação e integração. Então, quando eu vou desenvolver um ativo de ciência de dados, tem vários componentes que compõem, é difícil. Tem várias partes que compõem esse ativo. Então, você tem uma parte de aquisição de dados, você tem uma parte de tratamento de dados, você tem uma parte de modelagem de machine learning, você tem uma parte de construir uma API para você acessar esses dados, você tem uma parte de front-end, que é para você construir um site, você tem uma parte de visualização de dados, enfim. Todas essas partes é viável você fazer com Python. E não é um negócio, tô perdendo muito com relação a outras linguagens. Não, realmente existem linguagens mais adequadas para fazer um front-end web, né? Exemplo, Node.js. Existem linguagens que podem ser mais adequadas para resolver um problema de otimização, que existem bibliotecas em Java super completas para isso. Mas o Python tem essa vantagem de ser como se fosse um posto Ipiranga. É um lugar onde você pode fazer tudo. Então, por isso, a gente vai escolher Python para esse curso, porque aí eu não vou ter que ficar ensinando várias linguagens de programação para vocês, conforme a gente vai entrando em diferentes tópicos.